Eu vou dizer para você, a gente roda por aí como jornalista, dentro e fora do país. Eu fico emocionado, às vezes, no aeroporto, tá lá um islâmico, num horário que você está passando pelo aeroporto, ele se ajoelha, vê a direção de Meca. Eu procuro sempre exercitar um olhar de acolhimento e de não preconceito. Eu falo, o que isso me traz de positivo? Eu falo, submissão. É uma palavra importante do Islã. Submissão. No Ocidente liberal, a palavra submissão soa esquisita e soa mesmo, pela violência que traz a possibilidade da submissão em condições equivocadas. A submissão a Deus é bonita. Sim. Bonita. Quando você vê em certos lugares do mundo onde o movimento evangélico é forte, por exemplo, Estados Unidos, hábito. Antes da refeição, vamos fazer uma prece. No Brasil, que é um país de maioria absoluta cristã, a maioria dos lares que se dizem cristão não faz isso. Nos Estados Unidos é muito comum assim. Vamos fazer uma prece antes de comer. Vamos agradecer o alimento. E muitas vezes, André, em vez da gente aprender com eles, a gente julga, né? Então a gente olha ali e fala assim, pô, esse cara tá orando, mas não precisava ajoelhar. Dava pra orar. Tudo bem, é o que a gente tem aprendido na doutrina, mas não é o caso de julgá-lo. Mas a gente poderia aprender, pô, a gente vê os livros do André Luiz, ele tem um momento, né? No final do dia lá, que todo mundo se reúne, né? Como se fosse dessa forma, e oram, e se conectam, né? E por que não aderir, né, no nosso cotidiano, a nossa maneira espírita, talvez, né? Mais introjetada ali, mas não, a gente às vezes fica só na camada, né? Pô, ajoelhou ali na frente de todo mundo, não. Se me permite, concordo com tudo que você falou e me preocupo com o preconceito que nós espíritas temos. Preciso dizer isso. Alguns de nós têm com as religiões de matriz africana. Isso de forma bastante, eu diria, lamentável, porque nós já sabemos, na nossa história do movimento espírita no Brasil, já fomos perseguidos, já fomos estigmatizados, já fomos proibidos de fazer reunião ou culto público. Portanto, a maior parte da história do espiritismo nos chamavam nas ruas de macumbeiro, corimbeiro, coisa e tal. Hoje é lamentável que alguns espíritas usem essa terminologia para estigmatizar e rebaixar o direito dos nossos irmãos umbandistas e candomblecistas exercerem as suas práticas. A gente não tem esse direito. E mais, não basta a gente não criticar, eu acho, a minha posição, e não é de hoje. De público, nós espíritas, alinhados com Kardec, deveríamos repudiar todas as manifestações de perseguição religiosa no século XXI no Brasil. Eu estou no Rio, você está no Rio de Janeiro aqui comigo. Não raro, por aqui, o que acontece? Depredação de terreiros, expulsão dos seguidores dessas tradições das suas comunidades. E a gente? Não é comigo? Tá tudo bem. Não, não tá. Mundo de regeneração não é um mundo só de espíritas. Só é com a gente quando confundem o espiritismo com origem africana. Aí a gente se pronuncia, Aí né? você fala, peraí, vocês erraram. Não é templo espírita pai não sei das quantas? Peraí, esse espírita... Espiritismo é uma palavra do francês espiritismo, é o neologismo, foi Kardec. Aí você se manifesta. Com todo respeito, a gente precisa ter o cristianismo como, eu diria, norte magnético da bússola para sustentar o nosso senso de justiça. E sim, se indignar com a violência, ainda que ela não te alcance. Porque Jesus foi crucificado porque se indignou. As pessoas lembram de Jesus, foi a mansuetude, a doçura. Esquecem um lado que se espera do Messias. Quando denunciava junto aos doutores da lei, o teatro da fé, para alcançar o Todo-Poderoso, você precisa colocar a mão assim, lavar desse jeito, tomar água desse jeito, tendo os rituais. E Jesus não se omitiu.
Está lá no Evangelho traduzido para o português. Nécios, hipócritas. Jesus se posicionava. A gente não pode se calar diante da violência que não te alcança, mas alcança o outro. Mundo de regeneração é mais ou menos o seguinte, na minha opinião. Se não tiver bom para todo mundo, não tá bom para ninguém. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.